Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem e que você continue bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, né? Que hoje, quinta, 18 de janeiro de 2024, vai estar daqui a pouquinho entrevistando essa moça que você viu aí na abertura, na tomada aberta, que é a Joely. E eu achava que era Joely, mas não é, Joely. Ela é advogada, não é? E vem aqui a convite do programa Opinião para falarmos do Conselho Estadual dos Direitos do Consumidor. E tem muita coisa aqui importante para a gente abordar nesse sentido aqui com a Joely, que pela primeira vez vem ao programa Opinião aqui. Eu vou só dizer que o nome dela é Joely Castelli, não é? E a gente vai estar falando muita coisa importante, fique bem atento, porque o Opinião só está começando. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, é uma grande verdade que o Lorenberg falou, você é a razão maior pela qual estamos aqui, ó, todos os dias, de segunda a sexta, isso já há 4 anos, isso é motivo de muito orgulho para nós, porque afinal de contas é um desafio a cada dia e de estarmos sempre entrevistando, trazendo informações por meio das entrevistas e sempre uma entrevista diferente, agregando valor em termos de informação ao seu dia, não é? Então, é um prazer imensurável ter você aqui, ok? Joely Castelli, muito bom tê-la aqui, obrigado por aceitar ao nosso convite, viu? Para falarmos sobre um tema tão importante que nós sempre, ao longo desses 4 anos, a gente sempre abre aqui espaço para falarmos dos direitos do consumidor. E eu quero perguntar sobre o Conselho propriamente, ao cumprimentá-la, não é? Eu quero o que faz o Conselho, quais são as suas atribuições, como que ele apita, não é? Ou seja, ele tem independência, não tem, ele é muito dependente do PROCON e das diretrizes que vêm. Enfim, fale um pouco do Conselho e suas atribuições. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Admiro muito o trabalho de vocês, assisto o programa e me sinto lisonjeada pelo convite. Hoje, né, eu respondo pelo Conselho de forma provisória, né? Sou presidente em exercício por conta de uma vacância breve que nós tivemos. E estou à frente do Conselho desde o mês de junho, né, do ano passado. Acabou se estendendo um pouquinho mais. Bom, o Conselho de Defesa do Consumidor, ele é um colegiado, onde nós temos várias entidades, né, órgãos públicos e sociedade civil. Hoje eu estou no CONDECOM através da cadeira da OAB, né, e nós assumimos a vice-presidência e por conta disso eu estou na presidência, né. Lá nós temos um representante da Secretaria de Segurança, que é o delegado, temos Defensoria Pública, temos algumas entidades, né, de proteção ao consumidor, então é um colegiado. O Conselho ele é independente, né, não tem subordinação hierárquica, porém ele é vinculado à Secretaria de Assistência, né, Secretaria de Assistência Social. Qual é a sintonia, e se é que existe essa sintonia, trabalho paralelo, trabalho conjunto com a Delegacia do Consumidor? Vocês trabalham junto? Tem algum tipo de parceria eventual ali? Bom, nós temos, né, diretamente, hoje o Dr. Rogério Ferreira, ele responde pela ADECOM, ele é um membro, né, do nosso conselho e ele leva sempre tudo o que tem de mais novo e de mais relevante. Por quê? Geralmente o que chega na delegacia são aquelas coisas que são de massa, né? Coisas que afetam a população como um todo. Por exemplo, hoje nós tivemos uma reunião, ele levou um caso extremamente novo que está prejudicando os autistas como um todo. Então, nós deliberamos no conselho e dali nós tomamos as decisões. É um momento de encontro, onde a gente consegue trocar as informações, né? Com o PROCON, com as entidades e esses órgãos. Joely, ainda não me dei por satisfeito com a resposta daquilo que eu gostaria de trazer mais luz.
sobre a minha dúvida, que é o seguinte. Como é que é o filtro? Porque assim, a gente tem o PROCON lá, tem a Delegacia do Consumidor, tal. O Conselho, propriamente, ele estratifica as demandas depois. Como é que funciona isso no encaminhamento da resolução de qualquer tipo de... Você acabou de dizer um exemplo que vocês receberam aí, né, da questão dos autistas. O Conselho, qual que é o papel dele nesse processo? Ele orienta, enfim, qual vai ser a finalística dessa passagem pelo Conselho? Bom, na verdade, o papel principal do Conselho é a política pública, então é atuar em prol da coletividade. Mas nós recebemos tanto as demandas que vêm da delegacia, né? Às vezes o PROCON também traz algo, e também nós recebemos dos consumidores em geral, é só entrar em contato com o Conselho. E dali nós deliberamos e tomamos as providências, ou a gente encaminha para o Ministério Público, Defensoria, né? Tem uma outra questão agora dos eventos que a gente está costurando um TAC, né? Porque é algo que afeta a coletividade, então a gente acompanha essas demandas. Mas o papel principal, né, do CONDECON, assim, um dos principais, né, é fiscalizar o fundo, né, que é oriundo das multas. Então, esse fundo, ele serve para conscientização, para política pública, para educação. Então, é nesse sentido que o Conselho atua, né? Nós somos fiscais também dessa conta. Esse fundo aí, o nome dele é Fundo... Fundecom. Fundecom. Isso. É um fundo estadual? Isso. As multas, né, que são aplicadas no PROCON vão para esse fundo. Vão para esse fundo. Isso, e todas as multas, ela deve ser revertida em prol do consumidor, né, tem essa finalidade. Seja na parte da educação, seja na parte... Isso. Ótimo. Vamos esmiuçar mais essa questão do fundo aí, que é muito recurso, que esses recursos oriundos daquilo que é aplicado em termos de multa vai para esse fundo. E para onde que vai o dinheiro? Está sendo bem aplicado? Não sei. Vamos conversar mais sobre isso, mas eu quero chamar o Lorenberg para a conversa. Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é muito bom tê-la aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Presidente, eu vou aprofundar, eu não vou provocá-la e provocá-la sempre no bom sentido, para aprofundar um pouco mais parte da sua resposta. Eu tenho aqui um dado, se esse dado não bater, eu encontrei no site Giro, em janeiro deste ano. Se o dado não for correto, a senhora vai me corrigindo sempre. O CONDECON assume papel vital como órgão de defesa estadual, concentrando-se na fiscalização dos PROCONs e no acompanhamento das multas aplicadas por esses órgãos. A senhora acabou de falar a respeito das multas agora. Eu tenho duas perguntas, presidente. Permita-me fazê-la as duas juntas, para a senhora ter mais tempo. Claro. Para responder. A primeira delas, com relação a esse papel vital de defesa, de fiscalização dos PROCONs, na opinião da senhora, o Conselho, de fato, vem cumprindo à risca esse papel ou não? A segunda questão é exatamente sobre um objetivo do Conselho. O objetivo, se não estiver correto, a senhora vai me corrigindo sempre. O objetivo é advogar políticas públicas que resguardem o consumidor contra políticas abusivas. Neste particular, o Conselho vem cumprindo também à risca ou ainda tem algum problema, algum obstáculo para que ele venha cumprir de fato? Bom, vamos lá. É bastante informação, né? O Conselho ele foi criado em 2002 e o Conselho ele foi por muitos anos figurativo, né? Ele existia porque tinha que existir. Então, demorou muito tempo para o Conselho ir assumindo e tomando o seu papel. Então, hoje nós ainda estamos engatinhando. O Conselho ainda não é o que deveria ser na prática, né? Então, a cada ano que passa, a cada gestão, a gente vem evoluindo. Por exemplo, na gestão retrasada, o presidente foi o Dr. Fábio Nunes. Lá ele conseguiu uma sede, né? Na gestão passada a gente começou a fazer mais contatos, mas antes era algo um pouco mais figurativo. Então, aos poucos a gente vem ganhando espaço e assumindo realmente o nosso papel. A gente espera, né, que
em uma realidade não tão distante, nós consigamos estar aplicando o que realmente é a nossa finalidade. Por enquanto, a gente ainda está em construção, né? Com relação à segunda pergunta, é o papel, a finalidade. Também funciona da mesma forma. Aos poucos, nós estamos... como que eu posso exemplificar de uma forma mais clara? Aos poucos, nós estamos aplicando e criando métodos, procedimentos, porque antes não tinha, né? O conselho, ele era um mero figurante, assim, né? Porque precisa existir, precisa aprovar as contas, e o que nós queremos é que ele não seja. Nós queremos que seja um conselho forte, um conselho que funcione, né? Tanto que nós temos hoje um fundo tão vultuoso que Mato Grosso ele pode se tornar referência a nível nacional no direito do consumidor. Então, se isso for aplicado de maneira correta, tendo as devidas destinações, né, nós podemos crescer muito neste campo. Mas o conselho, Joely, o conselho já tem uma estrada boa, considerável aí, tem mais de 20 anos, né, de sua criação. Não era para estar bem estruturado ao ponto de ter essa musculatura aí para dar conta do recado sobrando? Em tese deveria. E não está por falta de investimento, por falta do quê? Falta de qual tipo de iniciativa? Então, com relação às gestões passadas, eu não tenho essa informação, porque eu estou no conselho há 3 anos, né? Primeiro na Secretaria Executiva, depois na Vice-Presidência e agora. Mas, assim, a gente sabe, né, pelo histórico, que ele, assim, tinham as reuniões, mas não era algo tão consistente, né? E hoje o conselho ele vem engatinhando e ele vem se fortalecendo. O que a gente precisa mesmo é um pouco mais de incentivo também, né, do poder público. A gente precisa de um pouco mais de liberdade, de autonomia, e com isso o conselho pode se fortalecer ainda mais. Leia-se governo do Estado. Isso. Aí teria que... Mas vocês travam esse tipo de discussão? Porque assim, aí eu acho que poderia até ser uma pergunta propícia para o PROCON, mas todo ano, quando se fecha o ano, como aconteceu agora há pouco no final de 2023, todos que têm secretarias, entidades, órgãos, não é, se dirigem lá para a Assembleia no sentido de tentar beliscar um pedacinho do orçamento para o ano seguinte, não é? Melhorar as coisas, não é? Eu não sei se você tem essa informação, mas não seria o caso, se houve, não seria o caso de brigar por o melhor lugar ao sol no ano seguinte? Quer dizer, eu vou lá nesse orçamento desse ano, esse ano que passou a gente teve X. A gente gostaria de dobrar isso para que a gente possa dar conta da nossa demanda. Não tem havido esse tipo de tratativa? Não é o caso do conselho, porque nós temos uma conta, então nós já temos uma destinação específica. Vem o dinheiro das multas, Mas quem que destina isso? Diretamente do PROCON. Aí que está o negócio, brigar para que esse aumento, esse X que é passado para o conselho, tenha uma espécie de reajuste ou... Não, mas a discussão não é o valor é um valor vultuoso, né? Dá para fazer muita coisa. O que acontece é que o processo é muito burocrático. Então, o que a gente faz? A gente elabora o PTA, né, para o ano seguinte, e é para gerir este fundo, né? Não vem de outras origens, né? Por exemplo, no final do ano, né, que foi o último acesso do nosso extrato, girava em torno de 100 milhões na conta. É um valor considerável. Que é o valor do fundo. Isso, o valor do fundo. Dá para se fazer muita coisa. E assim, o conselho ele recebe projetos. Se a gente recebe projetos, a gente vota e encaminha. Por exemplo, o Dr. Olímpio, né, que é o gestor do PROCON de Barra do Garças, ele enviou um projeto bem elaborado, aprovamos e agora foi encaminhado, que é para o aparelhamento, troca de equipamentos e tudo mais. Então, isso já está se dando andamento. Quem aprova é o conselho, então? A gente aprova e encaminha, mas aí depois passa por outros estágios, né? Passa pelo jurídico, outros setores dentro da CETASC. E quem executa é aquela parte, quando você falou do caso de Barra do Garças, é a entidade de lá. Isso, e faz a prestação de contas, ou dependendo do tipo do contrato, é pela própria CETASC.
né? Por exemplo, a gente precisa de passagens aéreas para trazer palestrante. Nós não temos autonomia de utilizar o dinheiro da conta. Na verdade, o dinheiro ele não passa pela mão de nenhum dos conselheiros, é tudo na secretaria. Então, a gente precisa ter a previsão desse valor de passagem aérea no PTA e a secretaria precisa ter esse valor disponível. Então, a gente sempre está muito vinculado à secretaria, por mais que tenha autonomia, que não tenha subordinação hierárquica, na prática acaba sendo. Pois é, Joelle, mas aí, me desculpe, eu vou ter que perguntar porque eu pergunto de leigo mesmo. O valor está lá, 100 milhões. Está lá em tese, né? É o valor que consta como informação de existir. Só que você acabou de dizer, tem que existir esse dinheiro, tem que ter esse recurso lá em caixa, né? Isso. Como que é isso? Então, está lá, mas assim, não está... Eu queria que você explicasse como que é isso. Porque quando você fala assim, há 100 milhões no fundo, eu imagino que existem 100 milhões lá, oriundos das multas e tudo mais. Está lá, entendeu? Se ele está lá, vem o projeto, aprova-se, a secretaria executa, no caso, libera, não sei como é que funciona isso lá, mas o dinheiro existe, materialmente falando, não é? Sim. Não é isso, não é disso que nós estamos falando? Sim, é isso mesmo. Então, por que você falou assim, mas a secretaria tem que ver se tem o recurso, se não vai ter o recurso? Não, é porque quando a gente tem o PTA, eles fazem aquele plano de trabalho anual, então eles fazem a destinação de um valor para, por exemplo, a hospedagem, locação de espaço, passagem aérea, diárias, então tem que ter dentro daquele valor do PTA estipulado, programado. Ok. É muito burocrático. Eu que vim da sociedade civil, até entender isso foi um processo um tanto quanto doloroso, porque a gente, na vida normal do dia a dia, a gente faz os orçamentos, vê qual é o melhor, compra. E na vida pública não é assim, né? Tem que ter um processo e depois precisa avaliar tudo isso, passa por várias e várias fases e ainda corre o risco de não ser aprovado, né? Por exemplo, aprovamos na gestão passada a compra de uma mesa para o IPEM, né? Porque para melhor atender o consumidor, fazer as aferições e tudo mais. E ainda está encaminhando, porque já tem mais de um ano e a gente ainda não conseguiu realizar essa compra. Até porque quando muda o ano, aí muda a previsão orçamentária, muda o valor, porque o equipamento vem também do exterior. Mas assim, a finalidade é utilizar todo o valor desse fundo totalmente voltado para o consumidor, né? Seja através dos órgãos que dão apoio ou através dos PROCONs. Campanhas educativas. Campanhas educativas, informativas. Porque a nossa lei é linda, né? O código, no papel é lindo. O Código de Defesa do Consumidor que nós temos, ele é um dos mais modernos do mundo. Ele foi inspirado nas leis mais modernas. É jovem, né? Vai fazer 35 anos. É maravilhoso. Mas o que falta é a aplicabilidade, né? Professor. Presidente, veja, o Conselho, faz parte do Conselho vários integrantes. Sim. E aí a minha pergunta, o secretário adjunto do PROCON tem cadeira cativa no Conselho ou não? Tem sim. Então, ele é o único que tem cadeira cativa, ou não, não é assim? Não tem todos os órgãos, né, que são da iniciativa pública são cadeiras cativas. Aí a sociedade... Só mudam as pessoas. Isso, mudam as pessoas, dependendo da gestão, né? Por exemplo, defensoria, delegacia, sempre vai existir. Aí a sociedade civil que se habilita, né? Que é no caso a OAB, tem ICOMPREV, hoje tem a BPW também. Então isso vira rotativo, a parte da sociedade civil. Isso é interessante, porque dá uma rotatividade, né? São opiniões diferentes. Eu sempre gosto de convidar as pessoas para participarem da nossa reunião. A gente às vezes faz presencial, mas na maioria das vezes a gente faz através do híbrida, né? Ou online. E é importante, né? Chegam fatos, às vezes, que a gente não tem o conhecimento e a gente faz o possível para dar um segmento para isso. Quer dizer, a pluralidade promove o diálogo e mantém o diálogo e mantém a negociação. Sim. E aí vem a minha pergunta logo em seguida. O voto é um para todos? Cada integrante tem o valor de um voto ou não? Ou pesa... Ou alguém tem 2 votos, outros têm 3 votos? Não, assim todos votam de igual forma. E o conselho, ele é muito unido, assim, por exemplo, nunca teve
uma divergência assim muito grande, porque ali todo mundo tem o mesmo propósito, né? Ninguém recebe jeton, nada disso, somos todos voluntários no conselho, então todo mundo ali está num propósito, né? E sempre é visando a melhoria, né, da qualidade dos serviços, dos produtos. Entendi. Muito bem, olha só, vamos para um breve intervalo comercial, isso mesmo, vamos para um intervalo comercial, mas a coisa é bem breve, a gente volta em 1 minuto e meio, no máximo, a entrevista hoje com a Joely, que, aliás, a Joely Castelli é lá da Castelli Advocacia, né? Fica ali do lado do Colégio São Gonçalo. É isso que eu ia falar, do lado do Colégio São Gonçalo, Joely, da Castelli Advocacia. A gente volta num instante só. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Continue, Paulo. Essa é inédita, né? Voltamos. Gostei, Lorenberg. Lorenberg abriu o blog aqui. É porque eu fui ali no carro buscar o celular que tinha caído no assoalho e o tempo foi tão rápido que o Boca também, né, Boca? O Boca soltou lá a vinheta, não queria nem saber, e o Lorenberg mandou ver aqui. Tá certo. Programa Opinião hoje entrevistando aqui a Joely Castelli, que hoje vem aqui falar conosco pela primeira vez, não é? A respeito aí do nosso Condecom Mato Grosso, que é o Conselho Estadual dos Direitos do Consumidor. A gente continua já aqui com o nosso bate-papo com a Joely. Eu quero chamar você então para acompanhar comigo nesse instante as notícias que a gente separou aqui do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Olha só, por exemplo, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, declarou que não vai seguir a recomendação do Ministério Público para parar as obras do Bus Rapid Transit, que é o BRT, pois o órgão não determina, entre aspas, né? Uma reunião acalorada foi realizada nessa quarta 17, com a participação aí de representantes do Estado e da Prefeitura de Cuiabá para discutir o imbróglio que envolve o novo modal e também o veículo leve sob trilhos, o VLT, na capital. Aí o Mauro disse, o governador, sob hipótese alguma, no caso de suspender as obras, nós temos um contrato assinado há mais de um ano. As obras iniciaram e as obras vão continuar, estão continuando. O Ministério Público não tem o poder de mandar parar uma obra. Recomendação não é uma determinação. A única que pode parar uma obra é a Justiça, fecha aspas, afirmou o governador na tarde desta quinta, 18, no Palácio Paiaguás. Na reunião de quarta, a promotora de justiça Maria Fernanda Corrêa da Costa, ela disse que o Estado está errado ao iniciar as obras sem as autorizações necessárias. O Ministério Público notificou o consórcio construtor BRT Cuiabá e o governo do Estado a suspender as atividades e deu prazo de 45 dias para apresentar as licenças exigidas. Tem outra notícia também aí que a gente separou para você, olha o seguinte, o caso lá do reajuste, né? A vereadora Michele Alencar do União Brasil protocolou nesta quinta, 18, documento junto ao Ministério Público pedindo investigação do aumento de 212% na taxa de lixo cobrada em Cuiabá. O decreto número 10.019 foi publicado pela Prefeitura na Gazeta Municipal em 28 de dezembro do ano passado, informando que a taxa pode variar de R$ 33,00 a R$ 66,20. Segundo o decreto, a taxação da coleta de lixo para 2024 será de R$ 33,10
para os bairros que têm coleta 3 vezes por semana. Já aqueles bairros que recebem a coleta aí de 6 vezes por semana, será cobrada a tarifa de R$ 66,20. Olha mais detalhes sobre essas notícias aí, ó, lá no Gazeta Digital. Aliás, essa questão da taxa de lixo aqui, o vereador Dilemário Alencar também já acionou o Ministério Público no mesmo sentido, com os mesmos argumentos da Michele Alencar, não é? Eles estão em recesso no Parlamento Municipal, mas estão atentos do que está acontecendo aí e eles têm essa esperança aí que a Justiça possa intervir no sentido de, peraí, tem alguma coisa errada aí, não é? Lorenberg, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para você, essa questão do lixo depois a gente comenta. Vamos comentar sobre o Mauro Mendes, rapaz, porque o governador está dizendo que não. Ele fala meio que o óbvio, né? O Ministério Público não está decidindo nada, só que o Ministério Público, na minha opinião, essencial, está fazendo um papel importantíssimo. Ninguém está dizendo que ele está decidindo, mas a promotora ela foi clara, não é? Está errado e nós vamos acionar a justiça nesse sentido. Pelo que eu entendi foi isso, ele não está determinando nada e apontou que o governo queimou largada ao iniciar as obras, né? O Mauro, até imagino o Mauro, eu não estava lá nessa entrevista dele não, mas até imagino ele falando, né? Aquela coisa de, né, senhor da razão. E é óbvio que o Ministério Público não determina, mas o Ministério Público existe para isso mesmo, para ser o fiscal da lei, né, e acionar a justiça quando for o caso. Parece que esse é o caso, né? Ou você acha que o governador está com a razão? Paulo, você tem razão e amigo telespectador. O governador, quando diz que o Ministério Público não determina nada, ele tem razão neste particular. Porém, ele fala, quem determina é a justiça. Não, governador. Quem tem o poder de embargar a obra é exatamente a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Ela tem o poder de embargar a obra, porque se não apresentou toda a documentação, não passou pelo crivo da Prefeitura, a Prefeitura tem o poder de ir lá parar a obra. Não é a Justiça. Agora, o senhor pode judicializar isso. O que vai acontecer? O Judiciário vai favorecer exatamente a Prefeitura, caso não tenha a documentação apresentada. Simples. É basicamente o que eu estava colocando, porque a promotora, ela se baseia nisso. Exatamente, está sugerindo, está ajudando, está intermediando para achar uma solução. Eu não posso chegar na sua casa e querer fazer as coisas lá sem a sua autorização. É mais ou menos o que ela está falando, embora a sua casa é um ambiente privado e aqui no caso Cuiabá é público, mas tem um gerente, né? Exatamente. O gerente de cidade, que no caso é o prefeito. E agora, eu queria só que você desse também uma pincelada aqui, porque saiu hoje, acho que estava no Media News, agora, estava vendo agora à tardezinha, que o Ministério das Cidades, por meio de uma nota oficial, desmentiu o prefeito de Cuiabá sobre a questão do VLT. Você chegou a ler essa matéria e, enfim, é um balde de água fria, porque estavam lá o Nenelzinho, falando um monte de coisa. Aliás, o Emanuelzinho, inclusive, já até falando datas. Em março lança isso, em junho faz aquilo, em julho. E acabar que vem essa nota aí, oficial, está no Media News, inclusive. Pelo menos eu li no Media News. E aí é um balde de água fria, né? Paulo e amigo telespectador, eu não vi a nota hoje, mas eu vi noticiários anteriores, inclusive vídeos. E até onde eu sei, é que estava programado, veja, a notícia que eu tenho, estava programado no Ministério uma reunião no mês de março para decidir se iria incluir a obra no PAC ou não. É aí até onde eu sei. Com relação a essa nota, eu não tenho a menor ideia dela, não li nada e não tenho como opinar a respeito disso. Porém,
Veja, amigo, se o Ministério ia decidir em março, não é decidir se ia fazer a obra ou não, se iria aprovar o projeto. Até porque, neste ano, não há possibilidade nenhuma de iniciar a obra, a menos que, e aí é uma outra notícia não oficial que eu sei, essa verba, essa grana, vem de fundos perdidos. Trocando em miúdos para o amigo telespectador entender melhor. Se vem do fundo perdido, significa que a prefeitura, que o munícipe cuiabano não vai pagar pelo valor. Olha só, eu estou aqui com o site aberto aqui, a nota diz, a matéria lá diz o seguinte: o Ministério das Cidades afirmou que o projeto de construção do veículo leve sobre trilhos, o VLT, em Cuiabá, não está aprovado, contrariando a informação divulgada nos últimos dias pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. Em nota, o Ministério informou que o PAC da mobilidade conta com orçamento máximo de 14 bilhões e 500 milhões de reais e o projeto do VLT concorre com outras 376 propostas em todo o país. Por isso que a decisão seria em março. Só o VLT custaria, como a gente anunciou aí, 5 bilhões, ou seja, 1/3 do valor total em uma cidade de médio porte com 427 mil eleitores, o que demonstraria por si só a inviabilidade do projeto na esfera política. Está aí, você pode analisar, tem um pedacinho da nota aqui, ó, aspas, o projeto de construção do veículo leve sobre trilhos VLT em Cuiabá, capital de Mato Grosso, foi apresentado para o novo PAC, informou o Ministério das Cidades. Todas as propostas apresentadas no novo PAC ainda estão na fase de análise de enquadramento pelo Ministério das Cidades. Somente depois desta fase serão anunciados os projetos selecionados. No momento, não há definição de data para o anúncio da seleção dos projetos. Fecha aspas, disse aí a nota. E aí, sobre o novo PAC, o Ministério emitiu a seguinte nota: o novo PAC visa apoiar empreendimentos de infraestrutura de transporte de média e alta capacidade, no caso metrô, trem, VLT e BRT, e também projetos de infraestrutura de de prioridade ao transporte coletivo, nos casos os corredores, as faixas exclusivas, enfim, centros operacionais. E por aí vai. A etapa de apresentação dos projetos, lançada no final de 2023, conta com 14,5 bi, sendo 6 bilhões com recursos do Orçamento Geral da União e 8,5 bilhões com recursos de financiamentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A nota ela tem vários pontos, mas a síntese é isso que a gente colocou aqui, né? Aí eles vão usar muitas narrativas, muitas interpretações sobre isso aí. Ah, mas não é março, mas aí é só para enrolar. Balela, não tem jeito, não tem como entender. Essa opinião minha, tá? Eu entendo a opinião do Lorenberg, eu estou falando isso faz tempo já. Não tem como, assim, no afogadilho, o governo vai tirar de onde isso aqui? Está tudo contadinho, o governo está com problema de caixa, inclusive, não é? Déficit, o próprio IPEA acaba de anunciar aí um déficit de 234 bilhões. Então o governo está buscando formas de achar recursos para outras finalidades mais emergentes, na opinião do governo, e aí em cima da hora assim vem o VLT lá de Cuiabá, 5 bi, vamos achar esse dinheiro aonde? Não é? Então, lamento, eu gostaria muito
torço, inclusive, pelo VLT. Entre um e o outro, prefiro o VLT. Eu prefiro o VLT, né? Também como a maioria dos cuiabanos. Mas assim, na base de forçar a barra sem planejamento, não rola. Assim como eu acho que não vai rolar também o BRT por conta dessa situação das licenças aí. Porque essas licenças aí, se dependem da prefeitura, ainda mais agora, se de fato há a negativa lá do Ministério, então o Nenel vai falar assim, o Emanuel, todo respeito, né? Então, nem eu, nem você. Vai ficar aquela coisa e o povão no meio, né? Aliás, dia 12 de abril, hein? Marque bem essa data. Sabe que dia 12? Aniversário de quem? Emanuel. Do prefeito e do governador. E do governador. Os dois siameses fazem aniversário no mesmo dia. Podia se abraçar, fazer as pazes, trabalhar em conjunto para beneficiar. Não, fica essa ladainha, essa sem graceza toda aí, sei lá. Pois bem, vamos voltar para o nosso bate-papo aqui dessa noite, que é com a Joely Castelli, do Conselho Estadual dos Direitos do Consumidor. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Presidente, tem um trecho aqui da fala do presidente anterior, que é o Antônio Carlos Tavares. Ele chegou, na oportunidade que ele tomou posse, presidente, no dia 13 de maio de 2022, ele chegou a fazer a seguinte afirmação: queremos atuar de forma conjunta e fortalecer o trabalho dos outros órgãos, estabelecendo uma rede de comunicação entre os atores da defesa do consumidor, fecham aspas. E aí vem a minha pergunta. Essa rede de comunicação entre o Conselho e os PROCONs municipais e o PROCON estadual, ela foi estabelecida ou ainda não? Nós estamos construindo essa rede, já estamos avançando. Primeiro, né, nessa gestão, eu participei dessa gestão com o doutor Antônio, fez uma excelente gestão, inclusive. Nós precisamos fazer um levantamento atualizado de todos os PROCONs, os dados, quantas pessoas trabalham, a população das cidades, e também a gente precisou fazer o levantamento de qual cidade tem conselho ou não tem, né? Agora esse levantamento nós estamos concluindo e em paralelo a isso já estamos montando a rede também, porque nós precisamos nos comunicar. Tivemos um evento agora recente, o encontro, né, estadual de todos os PROCONs, foi organizado pelo PROCON estadual e teve um painel que foi do conselho, isso foi debatido também, já abrimos, né, o início dessa rede. E é uma meta um pouco ousada, mas nós esperamos concluir ainda este ano, que todos os conselhos e os PROCONs se comuniquem, né, de uma forma mais direta. Até porque, às vezes, um PROCON ele tem mais especialidade em assunto, outro menos, existem demandas que são mais regionais em algum lugar, e nessa rede tudo funciona bem melhor. Eu tenho que ir para o intervalo comercial de novo, mas eu quero antes que você respondesse de forma muito breve. A parte do investimento em educação do consumidor propriamente, é burocrático também? Porque assim, estamos chegando, vamos supor que estamos chegando próximo a uma data, fosse a Páscoa ou fosse o Natal, enfim. Você precisa de colocar na cabeça do consumidor os seus direitos, como que ele deve fazer, e muitos deles não são leigos, né? Aí caberia, por exemplo, esse papel aí de instruir, de informar, de tornar clara a legislação. O Conselho não investe nisso? O Conselho investindo diretamente não, né? Mas existem, o PROCON ele faz essas campanhas, então são campanhas pontuais, né? Por exemplo, o Dia dos Namorados, Dia das Mães, existem essas campanhas pontuais. Agora, o PROCON está pleiteando também o investimento nas mídias sociais, que também será custeado através desse fundo. Porque hoje o nosso PROCON ele não tem um Instagram, ele não tem um canal direto, né? Os que tem são por conta própria, então a gente precisa de um investimento nisso, nessa área. E tudo depende de processo, de contrato, né? Mas isso já foi pedido e já está em estágio avançado também. Mas a campanha é feita com recurso desse fundo, então, né? Isso, quando tem campanha, sim, os eventos. Entendi. Tudo para conscientização, educação. São quantos PROCONs em Mato Grosso hoje?
Olha, eu não sei municipais. te falar, eu posso pegar o dado aqui no meu celular. Você pega no intervalo comercial e depois Certo. do intervalo, só que tem que preocupar, tem que ser rápido, porque aqui o pessoal é muito bravo, muito rápido. Aí depois eles voltam antes da hora e Lorenberg já começa a querer apresentar o programa já. Eu fui embora agora há pouco, viu, Lorenberg? Porque... Olha só, intervalo comercial, a gente está entrevistando hoje com muita satisfação aqui a Joelle Castelli, não é? Falando aqui em nome do Conselho Estadual dos Direitos do Consumidor, muita coisa importante. A gente vai falar, inclusive, esses números, inclusive, aqui, não é? Não só da quantidade de PROCONs, como também fazer um retrospecto aí do ano passado, ver o que tem para esse ano no radar aí do nosso Conselho Estadual dos Direitos do Consumidor. Segura aí que a gente volta já já. Pois bem, já voltamos aqui com a Joelle Castelli, que está aqui na condição de presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Consumidor, o CONDECOM-MT. Daqui a pouco a gente vai buscar aquela informação da quantidade de PROCONs no estado, nos municípios, enfim. Eu queria que você fizesse aqui antes, porém, o ano passado, o que você chama de avanço, como é que a gente pode chamar de avanço em termos de ações aí do Conselho propriamente, não é? E já vamos emendar aí para esse ano de 24, o que tem no radar? Bom, nós participamos de vários eventos, né? Tivemos eventos também, onde teve conscientização de fraude bancária, onde o CONDECOM fez, na verdade o PROCON fez em parceria com o CONDECOM. Nós recebemos algumas denúncias graves e a gente deu prosseguimento, né? Tem várias denúncias em andamento. Nós pleiteamos várias solicitações de mídias e tudo mais. Então, na verdade, toda reunião tem uma novidade, né? Então, a gente encaminha. Teve essa questão do aparelhamento do PROCON de Barra do Garças, né? Foi nessa gestão. A bancada do IPEM, que é algo que vai trazer, né, uma modernidade muito grande nas aferições. A novidade também é que, através do fundo do CONDECOM, a Delegacia do Consumidor ela vai mudar para um novo prédio, então o Conselho vai conseguir, o Conselho não, né? O fundo vai conseguir custear por um determinado período a locação desse prédio, porque até que a Secretaria de Segurança Pública faça as adequações e tudo mais, a gente não pode deixar a delegacia desamparada, porque é a porta de entrada e hoje é um lugar muito pequeno, é um lugar até insalubre, né? Uhum. Então, tem esse procedimento também e já está bem próximo. Então, é sempre assim, no dia a dia vem aparecendo as demandas e a gente vai dando andamento. E para 2024, então, tem essa questão da sede, né? Você falou aí, é uma sede própria ou alugada, né? Do Conselho? Não, o Conselho fica na sede dos Conselhos, é onde ficam todos os Conselhos de Direito. Uhum. Atendo idoso, né, da mulher. Uhum. Então, nós tínhamos uma sede que era anexa ao PROCON, aí o PROCON está em reforma, então agora nós estamos nesse outro local. Antes não tinha sede, mas agora nós temos servidoras à disposição, então que dá os encaminhamentos. Pode completar. Até porque são os sistemas do governo, né? Então, precisa ali daquele suporte técnico e tudo mais. Para quem quiser procurar diretamente o Conselho, geralmente o consumidor procura o PROCON de forma direta, né? Mas, como você disse no começo do programa, muitas pessoas procuram o próprio Conselho de forma mais direta, né? Qual que é o contato? Como é que funciona? Fica na casa, lá naquela sede dos Conselhos, né? Chegando lá... Pois mas aonde que é ali exatamente? Do lado do Banco do Brasil, próximo ao Tribunal de Justiça. Uhum. Tem aquela secretaria, né? Uhum. Consegui identificar? Ali é a Secretaria de Cidades, não? Educação. Ali tem várias secretarias ali. Não, na verdade, ali ficam todos os conselhos. Uhum. Eu sei onde que é mais ou menos. Não, porque eu queria que você tivesse algum contato. Eu vou deixar o contato do conselho, o telefone celular e o e-mail. Uhum. Né? O e-mail a gente olha diariamente, então, inclusive, demandas podem ser encaminhadas via e-mail, porque já serve como uma notificação formal para a gente dar início. Ok. Professor? Presidente, tem uma situação aqui que eu gostaria muito no comentário da senhora. Aí é um comentário mesmo. Eu peguei um trecho de uma fala da senhora no dia 27 de novembro do ano passado. A senhora diz o seguinte, entre aspas, enquanto o CONDECOM
estiver na minha gestão, iremos trabalhar com disposição para contribuir com o Tribunal de Justiça, combater esses profissionais, pois temos um ponto em comum: a proteção do direito. E no que depender de mim, não medirei esforços para combater a advocacia predatória, que são os advogados predadores, fecham aspas. Eu gostaria muito de um comentário da senhora, presidente, mas lembrando sempre que o amigo telespectador possa entender o que é essa advocacia predatória. Muito bem. Exatamente. Nós temos uma grande diferença, né, da advocacia predatória e daquela advocacia em massa, né? Acho que é importante fazer essa definição. A advocacia predatória é quando ficam pegando várias ações sem fundamento, né, contra uma determinada empresa. Por exemplo, teve uma época, um tempo passado, tem um produto que está com o valor errado, né, na prateleira, e aí na hora de pagar eu vou comprar um monte de notinha para depois entrar com uma ação cada um, né? Na verdade, ele está montando um direito para atacar a empresa de uma forma predatória. A nossa intenção é que os advogados que fazem esse tipo de ação, que praticam essa conduta, que eles não sobrevivam no mercado aqui, né? No direito do consumidor. E existe a advocacia em massa, que é quando realmente, por exemplo, Max Milhas, realmente, né, os advogados vão pegar muitas ações contra a Max Milhas, porque realmente teve um dano e lesou muita gente. Então, o que acontece? Nós nos reunimos com a presidente do Tribunal de Justiça e lá nós buscamos sensibilizar, porque existem muitos julgamentos que não estão de acordo com a realidade, porque existe uma realidade, né, da pessoa, existe a realidade dos autos, né? E nem sempre uma corresponde com a outra. Então, às vezes, vai uma petição que tem lá toda uma narrativa, mas ela não corresponde o que aquele consumidor viveu. E aí chega no Tribunal de Justiça, não dá indenização, ou é muito baixa a indenização, ou muitas vezes o consumidor ele é condenado por litigância de má-fé, né? Tem acontecido muito. E principalmente o delegado de polícia, ele atende essas situações. E, às vezes, né, o que ele relatou, inclusive, para a desembargadora, às vezes ele recebe pessoas diversas, em datas diversas, sem advogado, e contam a mesma história contra aquela mesma empresa. Então, é uma verdade, mas aí no processo não consegue demonstrar e acaba tendo todo esse problema. E a presidente do tribunal falou que realmente o nosso tribunal está abarrotado de advogados predadores e de ações com litigâncias predatórias, né, que são esses processos de má-fé. Então, como o nosso interesse é a defesa do direito do consumidor, não é de interesse que esse tipo de profissional se crie, né? Porque maculam os bons profissionais, né? Então, é nesse sentido que eu digo, né? Precisamos sim combater a advocacia predatória, os maus profissionais, porque acabam lesando não só o bom advogado, mas o direito do consumidor de boa-fé e que realmente está sendo prejudicado. Falar em bons profissionais, como que eu vou colocar esse assunto em pauta aqui agora? Eu queria que você me desse uma opinião enquanto advogada, porque nós tivemos agora há pouco uma polêmica, ainda estamos vivendo essa polêmica em âmbito nacional, que é o caso Choquei, onde ali por detrás existe toda uma estrutura que envolve influenciadores digitais. E esse é o tema que eu gostaria de uma opinião sua, porque ao mesmo passo que é um vasto caminho, né, promissor caminho e caminho sem volta, porque você sabe que hoje em dia a comunicação é tudo, não é? Só que tem seus limites e tem a legislação que talvez não. A legislação é o limite, na minha opinião. Só que há atropelos, algumas coisas acontecem fora da ordem, como por exemplo o caso culminou aí com esse escândalo todo que foi lá originado com o suicídio da moça lá e depois veio todo um rol de informações. Juridicamente, que tipo de atenção deve ter o advogado? Existem bons, existem advogados que não são bons, como existem jornalistas bons, outros não são, engenheiros, por aí vai. O que você pensa a respeito? A respeito dos maus advogados? Dentro desse universo aí
desse segmento, não é, que dos influenciadores, porque eles acham que podem tudo, aí acaba acontecendo alguma coisa, judicializa-se. Para judicializar, busca o trabalho do advogado, né? Então eu queria uma opinião sua a respeito. E até à luz daquilo que você lembra do artigo, né? Sim. Que você inclusive compartilhou uma nova perspectiva, justamente tendo como base aí essa questão aí dos contratos com os influenciadores digitais. Isso, é porque assim, antes estava um pouco perdido, porque influenciador digital não é uma profissão regulamentada, né? Mas todo mundo que faz publicidade, que faz propaganda, está sujeito às normas, né? Existe uma agência que regula isso. O que se discute muito agora também é a questão do direito do consumidor, até que ponto que vai a responsabilidade do influenciador que induz uma pessoa a consumir um produto, né? E agora isso que está ficando um pouco mais em voga, porque até então não tinha responsabilidade, ele é um mero garoto propaganda, né? Mas se eu sou influenciador, tem um produto que eu estou aqui batendo na tecla nele, aí eu estou influenciando o consumidor, né? Você está falando sobre a luz do consumidor, que é o nosso assunto aqui, mas aí eu vou contratar, ou vou movimentar a minha banca de advogados, minha banca jurídica, se houver algum tipo de imbróglio, né? Sim. Tem os dois lados da coisa, né? É isso que eu queria trazer uma luz, primeiro aqui, trazer essa luz ao consumidor, não é? E também que tipo de orientação que você pode trazer para que a gente entenda que por detrás daquilo que está sendo propagandeado ou defendido por um influenciador pode haver ali uma pegadinha, pode haver ali uma armadilha, enfim. O influenciador, ele não pode fazer uma propaganda sem que esteja descrito que é uma propaganda, né? Existe a propaganda velada, que foi até o caso que deu da Gabriela Pugliese, quando ela publicou com uma cerveja, ela foi multada, teve toda uma questão, né? Teve processo. Mas quando tem parceria paga, isso é a parceria paga. É aí que você verifica que realmente ele está influenciando, induzindo a compra. E quando não tem, é como se ele pessoalmente consumindo, né? O que confunde muito com uma publicidade velada. Não sei se eu compreendi a pergunta e a resposta. Compreendeu. Professor, uma última. Presidente, ontem, no país todo, e o PROCON de Mato Grosso também fez a mesma coisa, fez uma fiscalização nos aeroportos. E essa fiscalização vai ser seguida de uma pesquisa, mas aí a pesquisa vai estender um pouco mais, pegando a opinião do consumidor, da pessoa que viaja, etc. A senhora acha que essa é uma medida que deveria ser tomada antes ou está no momento exato disso? Até porque, lembrando que no ano que passou, o PROCON Mato Grossense recebeu mais de 2.000 reclamações. Bom, as reclamações contra a companhia aérea crescente. Na verdade, foi o momento que eles entenderam oportuno, mas isso já deveria ter começado muito antes, né? A partir do momento que se tem uma concorrência, que as passagens subiram muito, com a pandemia também, né? Teve oscilações no mercado. Então, eu espero que isso seja frequente também. Até porque, atualmente, as indenizações têm caído muito, né? Contra as companhias aéreas. Em Rondônia mesmo, tem até denúncias de que não se tem mais indenização, porque houve uma pressão da Azul com o Estado. Se tivesse muita demanda judicial, eles não fariam mais os voos, enfim. E realmente teve isso e ficou, de certa forma, comprovado. Então, é necessária essa fiscalização, porque depois o consumidor ele vai e acaba não alcançando ali o êxito, não tendo o seu direito garantido. Então, que isso continue, né? Já era para ter se começado antes. Pois bem, nós conversamos aqui com a Joelle Castelli. Ela está aqui na condição de presidente em exercício do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, CONDECOM. Só que a Joelle, assim, ela é pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Previdenciário. Ela também é registradora de títulos
mobiliários junto à B3, não é? E tem também o seguinte, que ela é amiga da minha amiga Sueli Batista, lá da BPW. É membro, aliás, a Joeli é membro da diretoria da BPW Cuiabá, Mato Grosso, no cargo de diretora jurídica, não é? Sim, Sueli é uma inspiração. E é vice-coordenadora do Comitê de Direito da Mulher BPW Brasil. Também é membro da... É tudo essa mulher, rapaz. De Defesa do Consumidor OAB de Mato Grosso, desde 2014. Enfim, não é? Essa é a Joeli. E também é lá do Castelli Advocacia, ali perto do São Gonçalo, né? Isso. Na prainha ali, né? Perto de onde era o cachorro-quente do Davi. É isso. Joeli, obrigado de verdade por ter vindo aqui. A gente vai voltar a conversar. Gostei demais da nossa conversa aqui, não é? Da sua simpatia, da sua presença e da sua eloquência por conta de tudo que vocês têm feito lá pelo Conselho. Obrigado. Esse espaço continua a postos para bem informar. Eu agradeço pelo convite. Espero ter sido clara nas respostas, né? Porque às vezes a gente usa uma linguagem que é um pouco própria, né? Principalmente falar de procedimento. E estou sempre à disposição. Foi um prazer te conhecer, Paulo, um prazer revê-lo, professor. Satisfação. Né? Estamos à disposição sempre aqui, viu? Se você vir né, a nossa querida Sueli, manda um abraço. Eu sou ex-aluno dela, ótima professora e ótima ser humano. Fantástica ela. Ela e a Marisa também. Até amanhã, Universo. Até amanhã. Às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.